Eu ainda sinto o frio daquele portão até hoje, o mesmo que parecia fechar não apenas uma entrada, mas também uma parte da minha vida. As letras na placa brilhavam diante dos meus olhos cansados. Lar do Horizonte. Era como se cada letra me empurrasse para dentro de uma realidade que eu não queria aceitar. No dia do meu aniversário de 66 anos, eu estava ali, diante de um asilo, como uma hóspede indesejada. Eu não conseguia acreditar que tinha sido trazida até ali pelo meu próprio filho. As mãos tremiam, não apenas pelo peso da idade, mas pela dor da decepção. Na minha mente, tudo parecia um pesadelo do qual eu acordaria a qualquer momento. Mas o ranger do portão sendo aberto me dizia que aquilo era real. A palavra abandono e rejeição queimava dentro de mim como ferro em brasa. Eu não sabia ainda, mas aquele dia seria o começo da minha reviravolta. Enquanto caminhava devagar pelo pátio, meus olhos corriam pelos rostos que me observavam. Senhoras em cadeiras de rodas, homens com olhares perdidos, cuidadoras apressadas indo de um lado a outro. Cada detalhe me esmagava, como se dissesse: aqui é o seu lugar agora. Mas não era. Pelo menos não era o que haviam me prometido. Horas antes, Paulo tinha dito que iríamos para um resort, que eu merecia descansar. E eu, boba, acreditei. Arrumei minha melhor roupa, imaginando um jantar ao luar. Naquele momento, entendi que o resort nunca existiu. O presente de aniversário era, na verdade, uma sentença de abandono. Meu coração gritava, mas a voz não saía, engasgada em dor. E foi assim que a farsa começou a desmoronar diante dos meus olhos. Isabela andava ao lado, segurando uma pasta como quem carrega um troféu. Ela falava com as atendentes como se estivesse organizando a entrega de um objeto, não de uma pessoa. Eu, imóvel, tentava absorver as palavras que voavam sem direção. É para o bem dela, dizia com a voz firme, mas sem olhar para mim. Paulo, ao meu lado, evitava me encarar, como se a vergonha fosse mais forte que o amor. Era estranho. Ele falava sobre cuidado, mas o que eu sentia era ganância e manipulação. A cada assinatura que Isabela mostrava, era como se arrancassem um pedaço de mim. Meu nome estava escrito, mas minha vontade não. Eu já não era dona de mim mesma. Era como uma peça de mobiliário transferida de lugar. Ali eu percebi que a traição mais cruel vem sempre de quem amamos demais. Quando me sentei na cama fria do quarto que deveria ser meu, fechei os olhos. Quis acreditar que tudo não passava de uma confusão, de um mal-entendido. Mas o silêncio do corredor me dizia o contrário. Aquilo tinha sido planejado. Eles não tinham me levado ali por engano, tinham me levado de propósito. E isso doía mais do que qualquer coisa. Perceber que fui enganada. Naquele instante, senti a dor de toda a invisibilidade da mãe, mulher que se apaga por anos. Eu havia deixado de viver por mim, sempre para viver por Paulo. Agora, ele me entregava como quem devolve um objeto que não serve mais. O cheiro forte de desinfetante no ar só confirmava. Eu estava sendo descartada. Mas ainda que eles não soubessem, eu tinha guardado algo que mudaria tudo. As lágrimas ardiam, mas eu não deixei que corressem livremente. Havia dentro de mim um orgulho que insistia em resistir, mesmo quando tudo parecia ruir. Eu lembrava da jovem que fui, da mulher que sonhou, da mãe que se anulou para criar um filho, e me perguntava em que momento tinha perdido minha identidade, se foi devagar ou de repente. Talvez tivesse começado nas primeiras vezes em que aceitei menos do que merecia. Talvez tivesse sido quando transformei meu silêncio em escudo contra a ingratidão. Ali, naquele quarto gelado, percebi que não era apenas eu que envelhecia. Era também a relação entre nós, apodrecida pela falta de respeito e afeto. E o que ele via como fraqueza, eu começava a descobrir como força. Foi nesse vazio que nasceu a minha redescoberta. Paulo entrou no quarto e disse baixinho: "Vai ser melhor assim, mãe." Eu quis responder, quis gritar que aquilo não era cuidado, era descarte. Mas apenas o encarei, deixando que o peso do meu silêncio o esmagasse. Ele desviou o olhar, incapaz de sustentar o que havia feito. Foi nesse instante que compreendi.
A culpa já o consumia por dentro. E percebi que, quanto mais eu me calasse, mais ele ouviria a própria consciência. O barulho da porta se fechando ecoou dentro de mim como um aviso. Eu não era uma prisioneira, eu era uma mulher à beira da libertação. E a solidão que me ofereciam seria transformada em combustível de coragem. Porque o medo da velhice e da solidão não ia me matar, ia me despertar. Olhei pela janela e vi o jardim do asilo, com flores que pareciam lutar contra o concreto. E pensei, talvez eu também pudesse florescer dali, mesmo do chão frio da rejeição. Não seria a primeira vez que eu recomeçaria depois de um golpe da vida. Eu já tinha enterrado sonhos antes, e deles nasceram outros. Eu já tinha sido invisível muitas vezes, e ainda assim sobrevivi. Talvez aquela fosse apenas mais uma chance de me reconstruir. Paulo acreditava que tinha me colocado em um fim de linha, mas eu sentia que estava diante de um novo começo, ainda que doloroso. A dor era real, mas a força também era. E eu sabia que aquela história ainda não terminava ali. Enquanto escutava passos no corredor, decidi observar em silêncio. Cada conversa, cada detalhe, poderia se tornar uma arma a meu favor. Eu sabia esperar, sabia calar, sabia guardar. E dentro de mim, a chama da resistência crescia a cada instante. Era como se a vida me desse uma nova chance de provar quem eu era. Eu não seria apenas mais uma senhora esquecida em um asilo. Eu tinha história, tinha passado, tinha raízes que ninguém poderia arrancar. E, sobretudo, tinha uma verdade que ainda não havia sido revelada. Meus olhos brilhavam, não de lágrimas, mas de estratégia. Porque quem parecia vencida ainda tinha a carta mais forte na manga. Fechei os olhos e deixei que o tempo corresse, fingindo conformidade. Paulo e Isabela achavam que eu estava rendida, mas era o contrário. Cada minuto ali me fortalecia, cada lembrança me lembrava quem eu era, e no fundo eu sabia. Um dia eles teriam que voltar, e eu estaria pronta. Não seria a mulher frágil que eles imaginaram, mas a dona do próprio destino. A dor que me ofereciam seria transformada em justiça. O silêncio que me impunham seria devolvido em palavras afiadas, e o medo que tentaram plantar seria arrancado pela raiz. Naquele asilo, eu não morri, eu renasci. E quando a verdade viesse à tona, seria tarde demais para eles. Foi assim que começou a noite mais longa da minha vida. Deitada naquela cama dura, o corpo cansado, mas a mente desperta. Eu olhava para o teto e via não o fim, mas um início inesperado. Cada lágrima que não deixei cair se transformou em coragem. Cada lembrança amarga se tornou uma lição silenciosa. Eu entendia, enfim, que estava prestes a viver minha maior batalha e que não seria derrotada, porque ainda tinha dentro de mim a chama da verdade. Naquele quarto, a mulher que se anulou por décadas deu lugar à mulher que renascia. E eu decidi que quando o sol nascesse, minha história também nasceria de novo. Porque eu não cheguei ao asilo para morrer, cheguei para começar a viver de verdade. Tudo começou uma semana antes, quando Paulo entrou em casa com aquele sorriso ensaiado. Ele trazia flores baratas na mão e um discurso pronto nos lábios. "Você merece um descanso, mãe", disse, como se fosse a primeira vez que lembrava de mim. Isabela, ao lado, assentia, como quem confirma uma mentira bem treinada. Eles falavam de um resort à beira-mar, de quartos luxuosos e jantares ao pôr do sol. Meus olhos se encheram de lágrimas porque, no fundo, sempre sonhei em ser lembrada. Durante anos, fui só a base, a raiz invisível que sustentava a árvore da vida deles. E agora, parecia que finalmente me viam como mulher, não apenas como serva. Meu coração quis acreditar, mesmo que minha mente gritasse, "Cuidado!". Mal sabia eu que aquele convite era a primeira página de uma traição. Naquela noite, quase não dormi de tanta expectativa. Abri o armário e escolhi o vestido azul que guardei para ocasiões especiais. Passei perfume, arrumei o cabelo e imaginei as fotos que tiraria no tal resort.
Meu coração se enchia de esperança, como o de uma menina prestes a viajar pela primeira vez. Pensei em como seria bom sentir o vento do mar e esquecer as dores da rotina. E por alguns instantes, acreditei que Paulo tinha se lembrado de mim como filha lembra de mãe. Mas havia algo na maneira como Isabela me observava que me deixava inquieta. Ela não sorria de verdade. Sorria como quem já venceu uma disputa invisível. E a cada olhar frio, eu sentia que havia uma sombra por trás daquela promessa. Eu só não sabia ainda que essa sombra se chamava abandono. No dia da viagem, acordei cedo e fiquei esperando por eles. O relógio parecia zombar de mim, com seus ponteiros lentos e impiedosos. Quando finalmente chegaram, percebi que não havia malas deles no carro. Lá tem tudo, não precisa levar nada, disse Paulo, sem me deixar pensar muito. Aquilo já soava estranho, mas a alegria me cegava. Eu não queria estragar o momento com desconfianças. Entrei no carro e me acomodei no banco de trás, sorrindo feito criança. O motor ligou e senti como se minha vida também estivesse sendo ligada em outra direção. O caminho era longo, mas minhas esperanças eram maiores que a estrada. Até que percebi que a estrada não levava a lugar nenhum do que me prometeram. Enquanto o carro avançava, o silêncio pesava. Paulo falava pouco e Isabela mexia no celular, digitando mensagens rápidas. Olhei pela janela e vi que não estávamos indo para o litoral. O mar que haviam prometido não estava em nenhum mapa daquela estrada. A paisagem mudava para bairros que eu conhecia bem, bairros próximos do asilo. Meu coração disparou e uma angústia tomou conta de mim. Perguntei para onde íamos, mas Paulo desviou. Confie em mim, mãe. Eu quis acreditar, mas a mentira já tinha sabor de ferro na boca. Cada quilômetro me afastava do sonho e me aproximava do abismo. E o cheiro da armadilha começou a sufocar minha esperança. De repente, lembrei das vezes em que Paulo prometeu mundos e fundos. Prometeu estudar, mas largou a escola. Prometeu trabalhar, mas preferiu depender do meu dinheiro. Prometeu me honrar, mas sempre escolheu me usar. A vida toda ele se apoiou em mim, mas nunca me ofereceu ombro algum. Eu sempre o defendi, mesmo quando ninguém mais acreditava nele. E ali, naquela estrada, percebi que a maior tolice foi ter acreditado demais. O silêncio de Isabela era cúmplice, pesado como chumbo. E eu, que tantas vezes fui forte, me sentia encolhida no banco de trás. Porque a maior prisão não tem grades, tem laços de sangue. Olhei para as mãos de Paulo no volante e percebi o nervosismo. Ele apertava forte, como se estivesse tentando controlar não apenas o carro, mas a própria culpa. Isabela, por outro lado, parecia calma demais, quase vitoriosa. Era como se estivesse assistindo a uma peça cujo final ela já conhecia. Aos poucos, entendi que eu não era convidada daquela viagem. Eu era a carga, o peso que eles queriam descarregar. E essa descoberta doeu mais do que qualquer palavra cruel. Foi como se um véu caísse diante dos meus olhos cansados. O resort era apenas uma ilusão, um disfarce para o descarte. E naquele instante, a palavra traição ganhou um novo rosto. Quando os portões do Lar do Horizonte apareceram no horizonte, meu coração parou. Era como se cada batida tivesse sido roubada por aquela visão. Eu conhecia aquele lugar porque um dia ajudei a arrecadar fundos para sua construção. Nunca pensei que um dia o veria como meu destino. Olhei para Paulo, mas ele não teve coragem de me encarar. Isabela desceu primeiro, apressada, carregando uma pasta. Era como se estivesse finalmente entregando uma encomenda que a incomodava. Eu permaneci no carro por alguns segundos, congelada pela dor. Era o meu aniversário. E o presente era a rejeição. E foi assim que cheguei ao portão que mudaria a minha vida. Desci devagar. Cada passo pesava toneladas. As lembranças da minha juventude vinham à tona, misturadas com lágrimas. Pensei em como tinha sido forte tantas vezes, mas ali eu me sentia quebrada. As cuidadoras vieram sorridentes, mas seus olhos denunciavam compaixão. Eu sabia que não era a primeira, nem a última, a ser deixada ali. Mas nada consolava. Era meu filho, meu próprio sangue.
A cena parecia um filme de terror, mas eu estava dentro dele. O sol brilhava, mas meu coração estava em plena escuridão. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam, porque às vezes o maior inimigo da gente é quem a gente mais ama. Fui conduzida até uma sala com cheiro de papel e tinta fresca. Isabela falava com a funcionária como quem lê um script ensaiado. Documentos eram passados, assinados, conferidos. Eu, sentada em uma cadeira dura, só observava em silêncio. Cada assinatura era como um corte invisível em minha alma. Meu nome estava ali, mas sem o meu consentimento real. Eu não era consultada, apenas anotada. Era como se minha vida fosse um objeto transferido de dono. E cada olhar frio confirmava. Eu não era mais vista como mãe, mas como peso. Mas naquela mesa, sem que eles soubessem, eu guardava um segredo maior. Foi nesse momento que entendi a dimensão da farsa. O resort nunca existiu, a viagem era apenas um teatro bem ensaiado. O presente de aniversário se revelou como a maior humilhação da minha vida. E no meio de toda aquela dor, um pensamento começou a crescer dentro de mim. Eles acreditavam que tinham me vencido, que eu estava derrotada. Mas esqueceram quem eu era. Esqueceram o que eu já havia conquistado. Esqueceram que o asilo que me recebia tinha uma história que também era minha. Eu, calada, guardava dentro de mim uma verdade que mudaria tudo. E naquele silêncio nasceu minha vingança silenciosa. Porque quem acredita que descarta uma mulher pode acabar descartando a própria sorte. Quando a porta do quarto se fechou atrás de mim, senti o peso da solidão esmagar meus ombros. A cama era estreita, os lençóis cheiravam a sabão barato, e o travesseiro parecia ter engolido histórias de choro. As paredes brancas gritavam silêncio, como se me lembrassem que eu não tinha mais voz. Olhei em volta e não havia nada que fosse meu, nenhuma lembrança, nenhum retrato. Era como se tivessem arrancado minha identidade na entrada e me deixado apenas com o corpo. Meus joelhos tremiam e por um instante quis cair de joelhos e chorar. Mas algo dentro de mim resistiu, como uma chama pequena, mas viva. O quarto era frio, mas meu coração começava a aquecer de raiva. Era ali que eles pensavam que eu ficaria esquecida, apagada. Sentei-me na beira da cama e deixei o tempo passar devagar. Os sons do corredor chegavam até mim como ecos de uma prisão invisível. Passos apressados de cuidadoras, conversas baixas entre idosos, o rangido de cadeiras de rodas. Cada detalhe era um lembrete cruel de que eu havia sido abandonada. E, ao mesmo tempo, cada detalhe me lembrava que eu não estava sozinha. Havia ali dezenas de histórias como a minha, escondidas atrás de rostos enrugados, e percebi que o abandono não era apenas meu, era de todos nós. Isso me enchia de compaixão, mas também de fúria, porque ninguém merece ser descartado, ainda mais por aqueles que deveriam amar. Paulo e Isabela entraram no quarto pela última vez naquele dia. Ele disse em tom rápido: "Aproveite o descanso, mãe." Ela apenas sorriu, satisfeita, como quem cumpre uma missão. Nenhum abraço, nenhum gesto verdadeiro de carinho, apenas formalidade. Eu os encarei com firmeza, sem chorar, sem implorar, sem pedir. E naquele instante percebi que meu silêncio os incomodava mais do que lágrimas. Eles esperavam uma súplica, mas eu não dei esse presente. Paulo desviou o olhar e Isabela ajeitou os papéis na bolsa. A porta se fechou, e o eco do trinco foi como um veredicto. Eles acreditavam que me deixavam derrotada, mas na verdade me libertavam. Quando fiquei sozinha de novo, respirei fundo e olhei para o teto. As marcas da pintura mal feita pareciam formar mapas de fuga invisíveis. E pensei, se existe um Deus que me trouxe até aqui, é porque ainda há propósito. Não era possível que minha vida terminasse naquele corredor gelado. Lembrei das vezes em que caí e levantei, das vezes em que me chamaram de fraca. Lembrei também de como sempre fui subestimada, mas ainda assim sobrevivi. Ali, percebi que a solidão podia ser uma prisão ou uma escola, e decidi que faria dela uma escola,
porque ainda havia muito a aprender. Meu corpo estava cansado, mas minha mente despertava, e desperta, minha mente se tornava minha maior arma. Comecei a observar o asilo como quem estuda um livro novo. Os corredores, as rotinas, os horários das cuidadoras, até a forma como trancavam as portas. Cada detalhe se transformava em informação, e cada informação era poder. Ninguém percebia, mas eu já não era apenas uma hóspede passiva. Eu era uma mulher que carregava no olhar a memória de uma vida inteira. E toda essa memória me ensinava que o silêncio podia ser mais forte que o grito. Eu escutava, anotava mentalmente e armazenava em silêncio. Não tinha caneta, mas minha mente era o caderno perfeito. O que parecia fraqueza era, na verdade, treinamento. Porque, às vezes, a maior resistência começa em silêncio. Naquela primeira noite, ouvi uma senhora chorar baixinho no quarto ao lado. Sua dor atravessava a parede fina e chegava até o meu peito. Pensei em bater a porta, mas fiquei quieta, apenas ouvindo. Era como se eu estivesse escutando a mim mesma em outra voz. E entendi que aquele lugar estava cheio de dores escondidas. Cada choro era um grito abafado de abandono. Cada olhar vazio era um espelho do meu próprio destino. Mas, ao invés de me destruir, aquilo me deu clareza. Eu não estava sozinha na dor. E isso me fortalecia. O amanhecer chegou lento, com o som de pratos no refeitório. Levantei, lavei o rosto e me olhei no espelho gasto da parede. O reflexo era de uma mulher cansada, mas não derrotada. Havia firmeza no olhar, uma faísca que nem Paulo nem Isabela apagariam. A cada ruga eu via não apenas o peso do tempo, mas a marca da resistência. E naquele espelho entendi que eu ainda tinha escolhas. Podia me deixar definhar, ou podia me levantar de novo. Eu escolhi a segunda opção, ainda que fosse mais difícil, porque nunca fui mulher de aceitar destinos impostos. E ali, diante do espelho, eu prometi a mim mesma que lutaria. Quando sentei no refeitório, observei cada pessoa em volta. Rostos abatidos, mãos trêmulas, olhares sem brilho. Era como se todos já tivessem desistido da vida. Mas eu não queria aquele futuro para mim, eu me recusava. Enquanto bebia o café ralo, decidi que transformaria minha estadia em missão. Não sabia como ainda, mas sabia que não seria mais uma vítima. Porque se o destino me trouxe até ali, era porque havia algo para ser revelado. E talvez a chave não estivesse apenas em mim, mas em todos nós. O asilo parecia prisão, mas podia se tornar palco de reviravolta. E no fundo do meu coração, eu sabia que guardava uma carta poderosa. Quando voltei ao quarto, sentei na cama e fechei os olhos. Vi o rosto de Paulo e de Isabela, frios e distantes. Senti a dor da traição que ainda latejava, mas também uma energia nova. Eles acreditavam que tinham vencido, mas na verdade só tinham me acordado. E naquele despertar, eu começava a lembrar de algo que eles ignoravam. O asilo que me recebia não era apenas um destino, mas também parte da minha história. Eu conhecia aquelas paredes melhor do que eles imaginavam. E esse detalhe, que parecia pequeno, se tornaria a peça central de tudo. Eu ainda não podia revelar, mas dentro de mim já sabia. A noite caiu novamente e eu me deitei com a mente inquieta. Cada lembrança, cada dor, cada detalhe era reorganizado dentro de mim. Eu não era apenas uma mulher abandonada, eu era uma sobrevivente. E sobreviventes sabem esperar, sabem resistir, sabem virar o jogo. Fechei os olhos, mas não para descansar, e sim para planejar. Meu corpo pedia sono, mas minha alma pedia estratégia. E naquele silêncio, tomei a decisão que mudaria tudo. Eu não iria me calar, eu não iria me apagar, eu não iria desistir. Porque a vida ainda tinha uma dívida comigo. No terceiro dia, decidi caminhar pelo pátio para observar melhor. O sol iluminava rostos marcados pelo tempo, cada um carregando sua própria dor. Havia uma senhora que bordava em silêncio, um homem que falava sozinho, uma moça jovem que trazia livros para o pai. Cada olhar me dizia uma verdade escondida, cada gesto falava mais que palavras.
Percebi que não era a única a carregar o peso do abandono. Ali, éramos todos diferentes na aparência, mas iguais na dor. A solidão compartilhada me fez entender que havia um elo invisível entre nós, e eu podia escolher ignorá-lo ou transformá-lo em força. Sentei-me em um banco e deixei que o vento me trouxesse coragem. Foi nesse banco que plantei a semente de uma revolução silenciosa. Uma senhora chamada Elisa aproximou-se, arrastando os pés devagar. Ela me olhou nos olhos e disse: "Sei esse olhar. É o olhar de quem ainda não se rendeu." Senti um arrepio, porque era exatamente isso que eu sentia: resistência. Conversamos por horas, e ela me contou que havia sido professora de história. Seu filho a deixara ali quando ela ficou doente, prometendo voltar e nunca voltando. Cada palavra dela era um espelho da minha própria história. Percebi que, apesar das diferenças, a dor da rejeição tinha sempre o mesmo gosto. Mas no meio da conversa, também percebi algo. Havia sabedoria naquele lugar. Sabedoria que o mundo lá fora desprezava, mas que ali florescia em silêncio. Passei a observar as conversas no refeitório, os cochichos nos corredores. Cada pessoa carregava uma história de traição ou esquecimento. Alguns ainda esperavam visitas que nunca viriam. Outros já haviam desistido. Eu escutava em silêncio, mas cada palavra me alimentava. Não era apenas sobre mim, era sobre todos nós. E nesse ponto, entendi que meu sofrimento tinha um propósito maior. Era como se a vida dissesse: use sua dor para transformar o que parece fim em começo. E quanto mais eu escutava, mais eu sentia a força nascer. O que parecia desespero se tornava semente de esperança. Gancho, porque às vezes é da ferida que nasce a cura. No jardim, encontrei seu Joaquim, um homem calado de olhar profundo. Ele me disse que fora engenheiro e ajudara a construir metade da cidade. Agora ninguém lembrava dele, nem os próprios filhos. Fiquei em silêncio, ouvindo, porque suas palavras tinham mais peso do que pedras. Ali, entendi que invisibilidade era a marca comum de todos nós. Não éramos inúteis, apenas esquecidos por um mundo apressado e ingrato. Cada relato me mostrava que não estávamos sozinhos, apesar de tudo, e que, se nos uníssemos, poderíamos recuperar ao menos nossa dignidade. Olhei para o céu e senti que Deus ainda tinha planos para mim. Aos poucos, comecei a reunir pequenas rodas de conversa no pátio. Falávamos de nossas memórias, de nossas vitórias esquecidas, de nossos sonhos adiados. Era como se cada palavra costurasse de volta pedaços arrancados da nossa identidade. As cuidadoras observavam, mas não interferiam, talvez porque viam vida renascer ali. Percebi que, ao contar histórias, nossos olhos brilhavam novamente. O brilho que o abandono tentou apagar reacendia em cada voz. E quanto mais falávamos, mais eu sentia que algo grandioso estava nascendo. O asilo já não era apenas lugar de dor, mas espaço de reconstrução. E eu sabia que Paulo e Isabela jamais imaginariam isso. Com o tempo, percebi que havia respeito no olhar dos outros internos. Eles me viam como alguém que não aceitava a derrota, e isso os inspirava, como uma fagulha que acende uma chama maior. Eu não planejei ser liderança, mas fui sendo colocada nesse lugar. Talvez porque minha dor era igual a deles, mas minha coragem fazia diferença. E foi aí que comecei a enxergar minha própria história com outros olhos. Percebi que eu não era vítima, eu era sobrevivente. E sobreviventes têm a missão de ajudar outros a resistir. Minha voz, antes apagada, agora se tornava referência, e eu começava a sentir que minha vida ainda faria muito barulho. Numa tarde de chuva, sentei perto da janela e vi as gotas escorrerem pelo vidro. Cada gota me lembrava das lágrimas que não chorei. E entendi que havia força até mesmo em não se permitir desabar. Paulo achava que me calaria, mas meu silêncio ecoava mais alto do que gritos. Eu já não queria apenas sobreviver, eu queria ensinar. Queria que cada um ali visse que ainda havia vida além do abandono. E naquele momento, entendi minha nova missão: transformar dor em lição. Não apenas para mim,
mas para todos que quisessem ouvir. E a cada novo dia, minha voz ganhava mais firmeza. Porque quando a gente entende nosso propósito, ninguém mais pode nos calar. As cuidadoras começaram a notar a mudança. Elas diziam que os internos estavam mais animados, mais vivos. Algumas vinham até mim para ouvir minhas palavras também. Era estranho, mas parecia que minha dor se transformava em força para todos. E percebi que o que Paulo e Isabela fizeram, ao me abandonar, foi me devolver a mim mesma. Eles pensavam que tinham acabado com a minha vida. Mas, na verdade, me deram palco para renascer mais forte do que nunca. E essa consciência era como uma chama que não podia mais ser apagada. Eu me sentia, pela primeira vez em anos, dona de mim. E o mais bonito é que eu não era a única que renascia. Começamos a organizar encontros semanais, pequenas reuniões de partilha. Falávamos de medos, mas também de sonhos que ainda restavam. Era emocionante ver rostos iluminados por esperança outra vez. Ali, percebi que ninguém é velho demais para recomeçar. Cada um trazia algo único, e isso nos completava como família. A família que nos rejeitou lá fora se tornava secundária diante da que criávamos ali dentro. E pela primeira vez, eu não sentia apenas abandono, mas pertencimento. Era como se tivéssemos virado o jogo sem perceber. O que parecia um fim era apenas um novo começo. Deitada na cama naquela noite, percebi que o asilo já não me parecia prisão. Era casa temporária, mas cheia de sentido. Eu não esquecia a dor do abandono, mas já não era dominada por ela. Pelo contrário, eu usava essa dor como combustível para viver com mais verdade. Paulo e Isabela continuavam distantes, mas já não tinham o mesmo poder sobre mim. Eles podiam assinar papéis, mas não podiam assinar minha alma. E minha alma estava mais viva do que nunca. Fechei os olhos, agradecida, porque algo dentro de mim florescia outra vez. E nesse florescer, encontrei paz onde só havia desespero. Mas o segredo que eu guardava ainda estava por ser revelado. Eu nunca contei a ninguém, mas aquele asilo tinha uma parte da minha história. Anos atrás, quando ainda trabalhava como costureira, participei de uma campanha de arrecadação. Fui uma das voluntárias que ajudou a levantar fundos para sua construção. Na época, sonhávamos em criar um espaço digno para idosos esquecidos. Jamais imaginei que um dia estaria entre eles. Mas esse detalhe fazia toda a diferença agora, porque ainda que esquecida por Paulo, eu não era esquecida pelo destino. Aquelas paredes tinham marcas da minha dedicação, tijolos da minha luta. E isso me dava uma força silenciosa que ninguém imaginava. Enquanto caminhava pelos corredores, lembrava do dia em que levamos doações de roupas, das vezes em que cozinhei para os almoços beneficentes que arrecadaram recursos. Eu tinha colocado parte da minha vida ali, ainda que ninguém soubesse. E isso mudava completamente minha visão do que estava acontecendo. Eu não era apenas hóspede, eu era parte da raiz daquele lugar. Essa lembrança me transformava em algo maior do que vítima. Eu não estava sendo descartada em um canto qualquer. Eu estava voltando para uma casa que, de certa forma, também construí. E essa consciência foi como um escudo contra a dor. Lembrei-me de uma conversa antiga com o fundador do lar. Ele me dizia: "Um dia, quem sabe, você ainda vai se orgulhar de ter feito parte disso." Na época, sorri sem imaginar que as palavras dele seriam proféticas. E ali, sentada no banco do jardim, percebi que a profecia se cumpria. Mesmo na dor, havia orgulho em mim. Orgulho de ter construído algo que agora me sustentava. E isso me mostrava que nada na vida é em vão. Nem lágrimas, nem esforços, nem rejeições. Tudo tem um propósito maior, mesmo que demore a aparecer. Comecei a compartilhar esse segredo com os outros internos. Disse a eles que eu também havia ajudado a construir aquele lar. Os olhos se iluminaram e, de repente, não éramos apenas abandonados. Éramos parte de algo maior, algo que tinha sido feito com amor. Eles começaram a me ver não só como companheira de dor, mas como exemplo de luta. E isso me deu ainda mais força para continuar.
porque eu entendia que minha voz podia ser usada para resgatar dignidade. E cada palavra que eu dizia parecia ecoar com mais poder. Era como se finalmente meu silêncio tivesse encontrado tradução. Porque a verdade liberta não só a gente, mas também quem escuta. As cuidadoras também ficaram surpresas com minha revelação. Algumas lembravam de ter ouvido meu nome nas antigas campanhas e começaram a me tratar com um respeito que não tinham antes. Não era sobre vaidade, mas sobre reconhecimento. Eu não queria privilégios, queria apenas ser vista como ser humano. E naquele momento percebi que isso começava a acontecer. Paulo e Isabela achavam que tinham me jogado às sombras, mas, sem saber, me colocaram em um lugar onde minha luz podia brilhar. E essa ironia me fazia sorrir sozinha. As reuniões no jardim cresceram, e outros internos começaram a se abrir mais. Cada história era uma cicatriz que se transformava em ensinamento. E eu percebia que minha missão estava apenas começando. Não se tratava mais apenas da minha dor, mas da de todos nós. Eu podia ser voz de quem já não tinha mais forças para falar. E isso me dava uma sensação de propósito que nunca tive antes. Eu não era mais apenas mãe, viúva ou abandonada. Eu era testemunha viva de que sempre existe recomeço. E essa identidade era mais forte que qualquer assinatura em papéis. Certa noite, enquanto caminhava pelo corredor, ouvi Elisa dizer: "Você transformou este lugar, sabia? Parece outro desde que chegou." Sorri, emocionada, porque nunca planejei nada disso. Eu apenas não quis me apagar, e isso acabou acendendo outros. E entendi que liderança não é sobre querer mandar, é sobre ser exemplo mesmo quando não se pretende. Era isso que eu tinha me tornado, exemplo vivo de resistência. E esse reconhecimento valia mais que qualquer presente material, porque era um presente que não acabava, mas se multiplicava. Enquanto todos dormiam, sentei-me na cama e escrevi em pensamento. Escrevi as lições que estava aprendendo, como se fosse um diário invisível. Cada palavra era gravada no coração, cada frase na memória. Eu queria que minha história servisse de testemunho. Queria que um dia alguém soubesse que a rejeição não me matou. Pelo contrário, ela me despertou. E percebi que, no fundo, era isso que sempre busquei: deixar legado. Não de bens, porque nunca os tive, mas de ensinamentos que ninguém pode roubar. Nessa noite, sonhei com meu marido já falecido. Ele me dizia: "Você nunca esteve sozinha, eu sempre estive aqui." Acordei com lágrimas nos olhos, mas também com paz no coração. Era como se ele confirmasse que eu estava no caminho certo, e essa sensação me deu ainda mais coragem para continuar. Porque mesmo ausente, ele ainda era parte da minha história. E eu sabia que, de alguma forma, ele se orgulhava de mim. Isso me fazia sentir menos sozinha e mais inteira. E dentro de mim, a chama se tornava inapagável. Levantei naquela manhã com o coração firme. Olhei para o espelho e vi não uma idosa abandonada, mas uma mulher em missão. Cada ruga era medalha, cada cicatriz era troféu. E eu entendi que a rejeição foi apenas o gatilho da minha transformação. Paulo e Isabela ainda acreditavam que tinham me derrotado, mas, sem saber, tinham me tornado mais forte do que nunca. E no fundo, eu sentia pena deles, não raiva. Porque a ingratidão deles me revelou minha verdadeira grandeza. E eu sabia. Um dia, eles teriam que me olhar de novo nos olhos. Os dias no asilo já não eram iguais. Onde antes havia silêncio pesado, agora havia conversas e risadas tímidas. Eu mesma me surpreendia em ver como o ambiente mudara. Era como se tivéssemos despertado de um sono coletivo. E essa mudança não vinha de fora, vinha de dentro. Cada um de nós redescobria a própria força ao compartilhar histórias. E eu sentia orgulho de ter sido parte desse despertar. O lar já não era apenas depósito de esquecidos. Era agora espaço de reconstrução silenciosa. Certo dia, uma funcionária disse que Paulo ligara. Meu coração disparou, mas logo percebi que não era por saudade, era por expectativa de encarar o que ele havia feito. Perguntei o que queria e ela respondeu: "Ele disse que vem visitar." Sorri com calma,
porque sabia que aquele dia chegaria. Ele viria acreditar que ainda tinha poder sobre mim. Mas não sabia que eu já não era mais a mesma mulher. E essa certeza me dava uma paz que nunca imaginei ter. Eu não era mais a mãe desesperada por atenção. Eu era a mulher que aprendera a viver sem depender do olhar dele. Na noite anterior à visita, não consegui dormir. Não por medo, mas por preparação. Fiquei imaginando o rosto dele quando me visse diferente. Quando percebesse que o abandono não me destruiu, mas me fortaleceu. Era como se eu estivesse prestes a encarar não apenas meu filho, mas minha própria história. E senti que esse encontro seria decisivo. Não sabia se haveria lágrimas, perdão ou confronto. Mas sabia que qualquer que fosse a reação dele, eu estaria pronta. E essa confiança me embalou até o amanhecer. Porque o reencontro não seria apenas com ele, seria comigo mesma. O dia chegou, e lá estava Paulo, parado na porta do salão. Mais velho, mais cansado, mas ainda com aquele ar distante. Isabela não veio, talvez por medo do confronto. Eu me levantei devagar, sentindo o peso da cena. Ele sorriu sem jeito e disse: "Oi, mãe." Por um instante, quase desabei, porque ainda havia amor em mim. Mas logo me firmei, lembrando de tudo o que ele fez. Respondi apenas: "Oi, Paulo." E o silêncio entre nós falou mais do que qualquer palavra. Porque naquele silêncio ele percebeu que não me possuía mais. Ele tentou justificar, dizendo que era para o meu bem. Falou de cuidados, de segurança, de saúde. Mas eu apenas o ouvi, sem interromper. Porque já não precisava provar nada, nem discutir. A verdade já estava escrita nos meus olhos. E ele, nervoso, evitava encarar diretamente. Era estranho ver meu filho se encolher diante de mim, como se finalmente entendesse a gravidade da sua traição. E isso me deu ainda mais firmeza. Quando ele terminou de falar, apenas disse: "Sabe, Paulo, eu não estou sozinha." Ele pareceu confuso, sem entender o que eu queria dizer. Então apontei para os outros internos, sentados em volta. Disse: "Aqui eu encontrei família, apoio, dignidade." E vi nos olhos dele o choque de quem não esperava. Era como se tivesse perdido o controle que achava ter. Eu já não dependia dele para viver, para sorrir ou para existir. E essa liberdade me fazia maior do que qualquer desculpa. Ele não respondeu, apenas baixou os olhos. Porque nada desarma mais do que ver alguém florescer sem você. Nos dias seguintes, ele não voltou a me visitar. Talvez envergonhado, talvez confuso, talvez revoltado. Mas isso já não me importava tanto, porque eu já tinha feito minha escolha: viver em paz. Eu não podia mudar o coração dele, mas podia mudar o meu. E eu havia mudado, para melhor. Agora, minha missão era seguir plantando esperança, não apenas para mim, mas para todos ao meu redor, e essa missão me preenchia mais do que qualquer retorno dele. O tempo foi passando, e percebi que minha saúde também melhorava. Eu já não me sentia tão fraca, nem tão cansada. As conversas, as risadas, a fé renovada eram como remédio. E vi que felicidade não dependia de luxo, mas de sentido. O asilo não era hotel de 5 estrelas, mas era casa de recomeço. E isso me fazia agradecer todos os dias. Paulo e Isabela podiam ter me virado as costas, mas a vida me virou para mim mesma, e esse presente era maior que qualquer outro. Comecei a escrever cartas, não para enviar, mas para deixar registradas. Cartas que contavam minha história, minha dor e minha superação. Eu queria que, um dia, alguém lesse e aprendesse com elas. Que soubesse que abandono não é fim, mas oportunidade de renascer. Cada carta era um pedaço da minha alma colocado no papel. E isso me dava a sensação de eternidade, porque mesmo que meu corpo não resistisse, minhas palavras ficariam. E talvez um dia chegassem até Paulo e o transformassem. Ou chegassem até alguém que precisasse de esperança. Porque palavras têm o poder de atravessar o tempo. Hoje, olhando para trás, vejo como tudo se encaixou. A dor, o abandono, o silêncio, o segredo guardado. Tudo me trouxe até aqui, para ser quem sou agora. E percebo que não fui eu quem perdeu.
Foram eles que perderam a chance de me valorizar. E talvez um dia entendam, talvez não. Mas já não importa, porque eu encontrei meu próprio valor. E esse é o maior presente que a vida me deu. Fecho os olhos e agradeço, porque estou em paz. Porque paz é a vitória mais doce que se pode conquistar. Naquela semana, me convidaram para falar durante uma pequena celebração no refeitório. Eu não queria, mas algo dentro de mim dizia que era hora de compartilhar. Caminhei até a frente com as mãos trêmulas, olhando para aqueles rostos que, assim como o meu, carregavam marcas de rejeição. Respirei fundo e comecei a contar minha história. Vi olhos marejados, cabeças balançando em silêncio e senti que não falava só por mim, mas por todos. Cada palavra que saía era libertação, era cicatriz que se tornava ensinamento. Falei de como fui deixada no portão, do vazio que senti, da revolta silenciosa que me queimava. Mas também falei do dia em que percebi que aquele lugar não era meu fim. Disse a eles que cada um de nós tinha sido trazido ali por uma razão, e que talvez essa razão fosse maior do que imaginávamos. O silêncio no salão era absoluto, e percebi que estava tocando corações. Pela primeira vez, minha dor servia de alimento para outros. Contei sobre como reencontrei em mim mesma a força que pensava ter perdido. Disse que não éramos restos, nem descarte, mas sementes esquecidas que ainda podiam florescer. Vi sorrisos tímidos surgirem, como brotos nascendo na terra seca. Foi então que entendi. Minha missão era testemunhar que há vida depois do abandono. E naquele instante, aplaudiram de pé, algo raro naquele lugar. As cuidadoras choravam discretamente. Elas lidavam todos os dias com corpos cansados, mas não estavam preparadas para ver almas renascerem diante de seus olhos. Eu me emocionei, porque aquilo não era sobre mim, era sobre todos nós. Sobre a verdade de que ninguém pode apagar a chama de quem decide continuar. Naquela noite, ao deitar, senti que havia cumprido algo maior. Era como se Deus tivesse me colocado ali exatamente para esse momento, para que minha voz ecoasse onde antes só havia silêncio. E isso mudou para sempre a forma como eu enxergava minha presença no lar. Dias depois, começaram a me chamar de a senhora que inspira. Eu ria, porque nunca pensei em ser inspiração para ninguém. Apenas sobrevivi, apenas insisti em não desistir. Mas entendi que às vezes a sobrevivência já é exemplo suficiente e que não precisamos de títulos para ensinar, só de verdade. Passei a ajudar os novos internos que chegavam, confusos e magoados. Sentava ao lado deles, segurava suas mãos e dizia: eu também cheguei aqui pensando que era fim, mas é recomeço. Ver os olhos deles se encherem de esperança era como reviver meu próprio despertar. O lar inteiro parecia outro. O clima era menos pesado, as conversas mais vivas, as risadas mais frequentes. Não que a dor tivesse desaparecido, mas ela já não nos dominava. Era como se tivéssemos aprendido a transformá-la em ponte e não em prisão. E dentro de mim crescia a convicção de que eu precisava registrar tudo. Escrever, contar, deixar sementes espalhadas. Porque um dia alguém leria e saberia que a rejeição não vence quem se recusa a parar. Adormeci naquela noite com um sorriso. Pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz, porque entendi que minha vida, mesmo marcada pelo abandono, tinha um propósito que nada poderia apagar. Certo dia, recebi a visita inesperada de uma jornalista. Ela queria escrever sobre idosos e reencontros. Uma das cuidadoras falou de mim, e de repente eu estava diante de alguém disposto a ouvir. Senti medo, porque expor minha história significava também expor minhas feridas. Mas também senti que era chegada a hora de falar mais alto. Contei cada detalhe: a promessa do resort, o carro, o portão do lar. A jornalista me ouvia com atenção, sem interromper, como quem recebia um tesouro. Suas anotações rápidas registravam não só fatos, mas emoções. Eu sabia que aquelas palavras poderiam chegar longe. E mesmo assim, não hesitei. Semanas depois, o jornal trouxe a matéria. Meu rosto estava ali, estampado em preto e branco com a frase:
Do abandono ao renascimento. Li e chorei. Não porque me expunha, mas porque mostrava que minha voz já não estava presa entre aquelas paredes. Ela agora ecoava além, alcançando quem talvez precisasse dela. O lar se agitou com a reportagem. Pessoas começaram a ligar, algumas oferecendo doações, outras querendo visitar. Vi no rosto dos outros internos a alegria de se sentirem valorizados. E entendi que meu testemunho não era só meu, era coletivo. Eu tinha falado por todos. Dias depois, recebi uma carta inesperada. Era de Paulo. Ele dizia ter lido a reportagem e se dizia arrependido. Suas palavras eram confusas, cheias de desculpas, mas havia nelas um pedido de perdão. Meus olhos marejaram, porque ainda era meu filho, mas também havia dentro de mim uma ferida aberta que não cicatrizava tão fácil. Não respondi de imediato. Guardei a carta e pedi a Deus discernimento. Não queria agir por mágoa nem por carência. Queria agir por sabedoria. E entendi que o tempo mostraria se aquele pedido era sincero ou apenas mais uma tentativa de aliviar sua culpa. Enquanto isso, continuei meu trabalho silencioso dentro do lar. Cada conversa, cada abraço, cada palavra dita a outro interno me fazia sentir que estava cumprindo algo maior. E isso me dava serenidade para lidar com qualquer desfecho. Eu já não dependia do perdão de Paulo para seguir. Já não precisava de sua presença para me sentir inteira. Meu valor estava em mim, em Deus e na família que eu havia construído ali. E, curiosamente, ao perceber isso, meu coração se abriu para perdoar. Não um perdão imediato, mas um processo, porque entendi que perdoar era libertar não só a ele, mas a mim mesma. Naquele instante, percebi que a maior virada não era externa, era interna. Não vinha do que os outros faziam, mas do que eu decidia sentir. Meses depois, Paulo apareceu de novo. Estava mais magro, mais abatido, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Ele entrou devagar, como quem pisa em terreno desconhecido. Quando me viu, os olhos se encheram de lágrimas. E eu, que jurava estar preparada, senti o coração estremecer. Ele se ajoelhou diante de mim, algo que jamais imaginei. Pediu perdão com a voz embargada, dizendo que nunca se perdoaria pelo que fez. Pela primeira vez, vi verdade em suas palavras, e isso me quebrou por dentro. Lembrei de todas as noites em claro, do vazio do abandono, da dor insuportável. Mas também lembrei de cada passo de superação que dei. E percebi que perdoá-lo não diminuiria minha força. Pelo contrário, aumentaria. Toquei seu rosto com as mãos trêmulas e disse: Eu te perdoo, Paulo. Não porque você merece, mas porque eu mereço viver em paz. Ele chorou como criança, e pela primeira vez em anos, senti que meu filho estava ali de verdade. Os outros internos assistiam em silêncio, emocionados. Não era apenas nosso reencontro, era a prova de que o perdão é possível até nas feridas mais profundas. E aquela cena se tornou inspiração para todos. Isabela nunca veio, e talvez nunca venha. Mas naquele momento já não importava. O essencial estava diante de mim. O coração do meu filho voltando a pulsar em verdade. E isso já era milagre suficiente. Conversamos por horas. Ele falou da culpa, da pressão de Isabela, das próprias fraquezas. Eu ouvi tudo, mas já não com amargura. Eu ouvia com compaixão, porque via um homem perdido tentando reencontrar o caminho. Naquele dia, deixei claro que minha vida agora tinha outro sentido. Disse que o lar era minha casa, minha missão, e que não abriria mão disso. Ele entendeu, mesmo com dor. E prometeu estar mais presente dali em diante. Ao vê-lo sair, senti alívio e paz. Não porque tudo estava resolvido, mas porque o essencial havia acontecido. O perdão tinha sido dado, e isso nos libertava a ambos. Adormeci naquela noite com o coração leve, agradecendo a Deus. Porque compreendi que o abandono me quebrou, mas o perdão me reconstruiu. Hoje, olhando para trás, vejo cada detalhe como parte de um plano maior. O dia em que fui deixada no portão, as lágrimas derramadas, os silêncios carregados.
Tudo foi necessário para que eu me tornasse quem sou agora. Aprendi que o abandono dói, mas não define. Que a rejeição fere, mas não mata quem escolhe viver. E que a solidão pode ser transformada em companhia quando nos abrimos para o outro. Aprendi que perdão não é fraqueza, é libertação. Que perdoar não significa esquecer, mas se recusar a carregar correntes invisíveis. E que ao perdoar, não libertamos apenas quem nos feriu, mas a nós mesmos. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Que mesmo no asilo, mesmo com a idade avançada, ainda há espaço para florescer. E que cada ruga carrega não apenas dor, mas sabedoria acumulada. Aprendi que família não é só de sangue, mas de alma. Que às vezes encontramos irmãos e filhos em quem a vida coloca ao nosso lado, mesmo que não compartilhem nosso sobrenome. Aprendi que dignidade não pode ser roubada por ninguém. Podem tentar nos descartar, mas não podem apagar quem somos. Porque o valor verdadeiro não está no olhar dos outros, mas dentro de nós. Aprendi que Deus nunca nos abandona, que mesmo quando todos viram as costas, Ele permanece sustentando, guiando, fortalecendo. E essa certeza me deu paz em meio ao caos. Aprendi que cada lágrima pode se transformar em testemunho, que cada dor, quando compartilhada, vira força para quem escuta, e que viver é, acima de tudo, deixar legado de esperança. Hoje, falo não apenas como idosa abandonada, mas como mulher renascida. Minha história é prova de que nada está perdido, mesmo quando parece fim. Porque sempre há um novo começo para quem decide não desistir. E se você me ouve agora, leve consigo este ensinamento. Não importa quem te deixou, quem te traiu, quem te virou as costas. O que importa é o que você faz com isso. Porque a vida sempre dá chance de transformar abandono em vitória. E agora eu quero saber de você. Já passou por uma situação em que se sentiu abandonado ou invisível? Conta aqui nos comentários, porque sua história pode fortalecer outras pessoas que estão vivendo a mesma dor. E se essa história te tocou, deixa o like e compartilha, para que mais pessoas descubram que sempre há chance de recomeçar. Até o próximo vídeo.